desse ano, um vídeo começou a circular nas redes sociais chinesas. Segundo quem o publicou, um ex-funcionário teria filmado secretamente uma oficina ilegal numa área rural. No vídeo, aparece um pátio cheio de barris escuros e enferrujados, e trabalhadores aquecendo um líquido esquisito numa panela em condições bem esquisitas que faria qualquer fiscal desistir da carreira. A pessoa que postou o vídeo afirmava que aquilo era um gutter oil sendo processado, óleo de esgoto, e ela pediu que todo mundo parasse de comer fora de casa. Esse vídeo teve uma reação enorme online. Tinha comentário de gente dizendo que nunca mais ia pedir delivery, outros dizendo que não deveria ser isso, eles deveriam estar separando o resto de comida para alimentar alguns animais. Mas existe uma pequena chance dessas pessoas estarem enganadas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Coisas bizarras que já foram registradas em comida de rua na China. E que inclusive tem dado muita dor de cabeça pro governo. E veja bem, é importante deixar muito claro aqui. Eu não tô dizendo que toda comida na China é falsa ou perigosa. Isso não é verdade. O governo chinês, inclusive, é muito rigoroso e muito cuidadoso com isso. Só que existem falhas no sistema. Existe gente demais produzindo comida, a ponto que o governo não consegue fiscalizar tudo. E tem coisas que chegam no prato das pessoas que não são o que parecem ser. Dito isso, alguns desses vídeos viraram um assunto aí na internet novamente. Vídeos de ex-funcionários, de entregadores e consumidores também que ficaram chocados com o que viram. Eu tava lá navegando pela internet, me deparei com esse assunto. E como eu amo muito vocês, eu quis trazer isso daqui para vocês experimentarem comigo. Tem muita coisa interessante e curiosa que a gente vai ver aqui hoje. Então prepare seu apetite e vamos lá. Mas o que é esse gutter oil exatamente? E por que isso se tornou um problema tão sério na China? A prática consiste em você coletar óleo descartado de restaurantes, das caixas de gordura, das fritadeiras, dos restos de fritura, e daí você processa ele de forma rudimentar para tentar tirar o cheiro e a cor e revender como óleo de cozinha barato. O processo obviamente não elimina os problemas reais, o acúmulo de bactérias, metais pesados, algumas coisas que se formam quando o óleo é aquecido várias vezes e que pode gerar problemas de saúde a longo prazo. Mas isso daqui não é um problema novo, uma novidade. Esse problema existia com muita força nos anos 2000 e no começo dos anos 2010, quando estimativas que não são oficiais, porque não dá para medir algo que opera desse jeito, apontavam que uma parcela bem grande do óleo usado em restaurantes de baixo custo poderia ter passado por esse tipo de processo. O governo chinês reagiu e em 2011 e 2012 houveram operações bem grandes com centenas de prisões e as penas para esse tipo de crime foram aumentadas significativamente. E hoje em dia, inclusive, você pode pegar uma prisão bem longa por causa disso. E o óleo coletado foi reutilizado para fins que são legítimos e que existem em vários países. Só que o problema não desapareceu. Ele encolheu e se mudou para lugares onde a fiscalização é mais fraca. Vendedores de rua, estabelecimentos muito pequenos que operam na informalidade, cidades de interior mais afastadas. E em 2024, um escândalo novo mostrou que o problema do óleo contaminado vai bem além do problema clássico que eles tinham. Algumas investigações mostraram que caminhões usados para transportar produtos químicos e combustível estavam sendo utilizados para transportar óleo comestível logo em seguida. Esse caso envolveu muitas empresas ligadas ao abastecimento do governo e gerou uma certa revolta pública aí. E claro, o governo foi lá, atuou e criou novas emendas à Lei de Segurança Alimentar no país. Mas os vídeos não pararam por aí. Outro vídeo que circulou bastante mostra algo que parece simples, mas vai ser um pouco difícil tirar da cabeça depois que você vê. Um usuário filmou uma barraca de comida de rua depois que ela fechou. O que aparece são os utensílios e o óleo da fritura do dia, escuro, grosso e claramente usado por muitas horas seguidas. A alegação de quem filmou é que esse seria o mesmo óleo usado no dia seguinte, quando a barraca abrisse de novo. E tinha gente nos comentários tentando defender, no sentido de que a competição era tão alta nessas regiões que se você trocasse o óleo constantemente não conseguiria cobrar o preço para cobrir o custo. E isso daqui é um ponto assim que parece inacreditável logo de cara, mas que é importante a gente prestar mais atenção aqui, e não ser só sensacionalista. A indústria de comida de rua na China muitas vezes opera com margens que beiram o impossível. O preço que o consumidor aceita pagar por um espetinho
ou por um frango frito numa barraca de calçada, é um preço que, com ingredientes de qualidade e um óleo trocado com frequência adequada, simplesmente não fecha em muitos casos. Então o vendedor tem uma escolha difícil. Ele sobe o preço e perde clientes para o concorrente do lado, ou então ele corta o custo de algum lugar. Óleo novo geralmente é caro, e óleo usado é o que acaba sobrando para muita gente que não tem condições. Isso não justifica o problema, obviamente, mas explica que o problema aqui é muito mais sistêmico e não é simplesmente vendedores sem escrúpulos que estão tentando ganhar em cima das pessoas. Pode ser que seja, mas não é o caso de todo mundo. Outro caso filmado mostra uma barraca de espetinhos de cordeiro perto de uma escola. O óleo na frigideira aparece visivelmente escuro, indicando o uso aí de muito tempo sem troca. E também é dito no vídeo que a caixa do equipamento teria sido filmada revelando o conteúdo original do que estava sendo vendido como cordeiro. Uma descrição que parecia produto de imitação. E o fato disso daqui estar perto de uma escola foi o que mais incomodou nas reações online. Porque quem frequenta esse tipo de barraca durante o dia são adolescentes e crianças que não têm muito como avaliar o que estão comprando. Um dos vídeos mais comentados desse período veio de uma fonte bem inesperada. Um entregador de delivery que decidiu avisar os próprios clientes sobre o que tinha visto nas cozinhas por onde passava. Sem nomear diretamente as marcas, aparentemente por medo de retaliação, ele descreveu categorias de estabelecimentos por cor de letreiro e deu avisos específicos sobre cada um. Cozinhas sujas, ingredientes pré-prontos de qualidade duvidosa, aditivos que, segundo ele, causavam mal-estar depois de comer, e o vídeo ganhou uma certa atração na internet porque aparentemente veio de alguém com um acesso que o consumidor não tem. Os entregadores muitas vezes entram nas cozinhas. Eles veem o que está acontecendo do lado de dentro enquanto o pedido está sendo preparado. E normalmente eles ficam quietos sobre isso. Quando um deles decide falar, as pessoas tendem a prestar atenção, seja verdade ou não o que ele está falando. E existe outro problema ainda que foge um pouco das questões de higiene para outra coisa diferente: a composição dos alimentos em si. Existe uma categoria de alimento processado que é extremamente popular na China. Almôndegas coloridas que aparecem em hot pots, em barracas de rua, em pratos vendidos por delivery. Geralmente são bolinhos de carne com textura elástica, com cores variadas e com aparência até apetitosa. Muitas delas são realmente boas e bem feitas, mas existem algumas com baixo custo que muita gente tem desconfiado da procedência. Um vídeo mostra a explicação de um suposto ex-funcionário de uma dessas fábricas sobre o que realmente entra na composição desses produtos. E de acordo com ele, a textura elástica não viria da carne. Ela vem de um espessante chamado carragena, usado em uma quantidade maior do que seria recomendável. Também é dito que a base da maioria dessas almôndegas não é carne bovina, nem mesmo carne suína ou de cordeiro no sentido convencional. Geralmente é pele de frango, pele de pato, em alguns casos partes que não passaram por um processo tão completo. Tudo isso é moído junto e transformado numa pasta homogênea. E o sabor de carne específico que apareceria no produto viria de realçadores artificiais. O produto acaba funcionando, tem textura também, tem sabor, tem aparência, mas não é o que o consumidor imagina estar comendo. Em janeiro de 2025, a China anunciou uma medida que chamou a atenção do mundo inteiro: inspeção 100% em frutas durians importados da Tailândia e do Vietnã, com suspensão de importação de qualquer lote onde fossem encontrados alguns resíduos. O motivo era um corante chamado Basic Yellow 2, um composto usado industrialmente para tingir papel e couro. Ele foi classificado pela OMS como carcinógeno do grupo 2B, o que significa que existem evidências suficientes para preocupação, mas que não são ainda definitivas. Só que a China já tinha proibido o uso desse corante em alimentos desde 2008. A detecção desse composto em durians importados não foi pequena. Dezenas de contêineres foram rejeitados, mais de 150 toneladas foram enterradas na Tailândia e exportadores tailandeses sofreram perdas consideráveis. Só que a parte interessante da história é de onde parece que veio esse problema. A prática de usar esse corante para melhorar a aparência dos durians, deixar a casca com uma cor mais vibrante, mais bonito, não parece ser uma tradição tailandesa. As investigações apontam que foi introduzida por vendedores chineses que operam plantações na Tailândia, buscando um produto que ficasse mais bonito para o mercado chinês. Ou seja, um problema de segurança alimentar exportado de volta para a China por agentes chineses operando fora do país.
e produzindo para um mercado onde eles conheciam os problemas da fiscalização. A questão chegou à tona quando produtores tailandeses, que conviviam com essa prática mas não adotavam, denunciaram ao Ministério de Agricultura da Tailândia. O governo chinês então foi acionado e reagiu. A pergunta que fica, depois de tudo isso daqui que eu mostrei, é por que isso continua acontecendo? O governo chinês não ignora esses problemas. Existem leis de segurança alimentar que foram sendo endurecidas ao longo dos anos, existem operações de fiscalização, existem penas severas para casos mais graves, então por que isso continua? A resposta, na verdade, tem várias camadas. A primeira é a escala. A China tem uma cadeia de produção e distribuição de alimentos que é tão grande e tão imensa que qualquer sistema de fiscalização teria dificuldade de cobrir completamente. A segunda é econômica. A pressão do preço que o consumidor exerce, querendo pagar cada vez menos, cria uma pressão em todas as pessoas. Quem está no meio dessa cadeia, especialmente os vendedores que não são tão ricos, acabam num ambiente onde eles têm que cortar custos, senão o negócio deles não sobrevive. Então a gente acaba vendo aí desastres como esses que eu mostrei. O terceiro motivo é estrutural. Em algumas regiões e setores, existem relações entre produtores e fiscais que tornam uma aplicação da lei bem mais difícil. Não é uma coisa universal, obviamente, não é culpa do governo, mas é documentado o suficiente para não ser ignorado. O vídeo original que serviu de base para essa ideia aqui de roteiro faz uma comparação com o Japão, e ela é até válida, vai. Não para idealizar um país em detrimento do outro, o Japão também tem problemas, mas para mostrar que sistemas diferentes produzem resultados diferentes. No Japão, a regulamentação sobre descarte de óleo de cozinha é extremamente específica. O óleo usado precisa ser tratado como agente solidificante, descartado como lixo combustível ou encaminhado para coleta especializada. E muitos caminhões de coleta de lixo no Japão rodam com combustível produzido a partir do óleo de restaurantes. Então acaba funcionando muito melhor. Enfim, depois desse vídeo aqui eu preciso deixar mais claro ainda, para quem não entendeu, o que esse vídeo não é. Esse vídeo não é uma declaração de que toda comida na China é perigosa, não é, isso é absolutamente mentira. A China tem uma culinária extraordinária, tem produtos de alta qualidade, tem estabelecimentos muito sérios e tem uma população que é ela mesma a vítima principal desses problemas, e não a causa. Esse vídeo é só um comentário sobre o que está rolando na internet sobre esse assunto, sobre falhas num sistema muito grande que afetam as pessoas da própria China. Cozinhar em casa sempre que possível continua sendo a forma mais confiável de saber o que está entrando na sua comida. Preço muito abaixo do normal geralmente indica alguma coisa ruim. É quase sempre sinal de que alguma coisa em algum ponto ali custou menos do que deveria. Não precisa ser paranoico sobre tudo, mas ter cuidado com o que você come é um hábito muito importante, independentemente de onde você mora. Deixe nos comentários o que você achou sobre isso. Se você conhecia algum desses casos aqui, a gente vai continuar conversando aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.